Pronto? Os obreiros já terminaram o trabalho aí, Pablo? Tranquilo? Muito bem. Eu quero te convidar nesse momento para se colocar de pé, porque nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler na NTLH, em Tiago, capítulo 2. Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo de número 14 até ao 26. Tiago, de 14 ao 26, na NTLH, leitura da palavra do Senhor para a nossa edificação nessa noite. Então vamos, já está na tela para quem quiser acompanhar aí, né? Tiago escrevendo aos crentes, aos cristãos, aqueles que criam, né? Aos irmãos, olha, meus irmãos. Então essa carta é destinada aos que creem, creem em quê? Creem no Deus vivo e em Cristo Jesus, né? Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? É uma pergunta que causou até um problema histórico, mas eu tenho o meu entendimento a respeito e quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé, eu tenho ações. E eu respondo: então, me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Muito claro o texto, né? Eu vou lhe mostrar a minha fé, esse é o ponto central da mensagem, por meio das minhas ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Eu acho isso fortíssimo, ótimo. Olha a expressão, ótimo, parabéns, excelente. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, aí agora é uma palavra forte. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Continuando. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Abraão teve uma atitude. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa, esse é um outro ponto da mensagem, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações, e não somente pela fé. Martinho Lutero teve uma crise com isso aqui, mas eu confesso que depois de tantos estudos de tantas pessoas, eu não tenho crise nenhuma com isso aqui. Dá para entender perfeitamente, né, o que essas escrituras estão dizendo. E terminando, foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, mesmo quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta. Vamos curvar nossa cabeça por um minuto. Vamos colocar nossa mão direita na altura do nosso coração, porque essa mensagem é muito poderosa.
A mensagem que está contida nesse texto, ela é a diferença entre a vida e a morte. Ela é a diferença entre ser filho de Deus e ser filho do diabo. Ela é a diferença entre ser deste mundo e não ser mais deste mundo. Isso está contido nessas escrituras aqui. Pai Celestial, dá-me agora, Senhor Deus, sabedoria nas palavras, capacidade de expor aquilo que o Teu Espírito testificou ao meu coração. Senhor Deus, eu não quero fugir em nenhum momento daquilo que é a Bíblia como um todo. Eu sei, Pai, que a minha salvação veio porque Cristo pagou o preço lá. Mas, ó Deus, este texto fala que nós precisamos comprovar isto através das nossas ações. E eu te peço agora, me ajude a refletir com os irmãos aqui, de tal maneira que cada pessoa que entrou nesse auditório hoje, saia daqui com sua fé avaliada. Que a nossa fé seja avaliada. Ore comigo assim: Senhor Deus, por meio da Tua palavra, eu farei agora uma avaliação da minha fé. Eu não quero viver uma ficção, mas eu quero viver uma fé verdadeira. Em nome de Jesus, amém, gente? Assentem-se, muita atenção. Vou pedir agora que cesse toda a movimentação, exceto aquelas particularidades que todo mundo já sabe. Uma mãe com criança, né? Alguém com enfermidade, né? Alguém que precise se mover. Então nós vamos, claro que vamos concordar sem nenhum problema, mas assim, só ir lá atrás beber uma aguinha, não faz isso agora não. E eu peço que ninguém fique mexendo ao celular, a não ser se você realmente vai anotar algum ponto no seu celular durante a mensagem. Mas redes sociais agora, eu peço que você não faça isso. Muito bem. Como todo mundo, a maioria aqui já sabe, a nossa comunidade todos os anos tem um tema. O nosso tema esse ano é um ano de mudanças profundas. E esse é o chamado de Deus para nós. E lá em Ezequiel capítulo 36, 26, o Senhor fala com todo aquele que estuda a palavra, e falou conosco mais uma vez, que Ele colocaria em nós um espírito novo, um coração novo. Ele nos daria uma mudança, Ele nos daria transformação. E Ele já deu, muitos já têm, mas Ele quer continuar dando. E Ele precisa dar para alguns. Então essa palavra está no nosso meio. E nós temos ensinado isso, utilizando uma certa didática. É muito importante. Vamos tirar esses veículos, vai guinchar eles lá agora. Veículo RAM, não, uma RAM, SYA0C66, tem que ir lá agora, tem guincho para tirar o carro. E SW4, TXE1A73. São dois carros bem distintos, né? Uma RAM e um SW4. Vá lá e tire seu carro, porque o guincho já encostou, tá? Já está lá na porta. Gente, nós temos que ter muito cuidado com o estacionamento. Tem algumas portas aqui que realmente elas não podem ser utilizadas, né? É um negócio meio complicado. Essa semana eu vou dar uma passadinha por aqui, vou conversar com esse pessoal aqui, vou ver se eu consigo com eles alguma coisa mais assim, mais definida. Eu nunca pensei nisso, agora eu estou pensando aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer isso, né? Dar uma olhadinha aqui, porque a não ser que esteja fechando uma garagem, né? Aí também já é um descuido muito grande, né? Uma garagem de uma casa. Mas vamos lá, vamos em frente aqui. Então, continuando. Nós temos esse desafio de aceitar e de buscar mudanças profundas. O ser humano natural precisa de mudanças. Se ele quer andar na fé, ele precisa de mudanças. Não tem outro jeito, tem que haver mudança. O Evangelho é transformador. Não existe uma maneira de eu declarar que sou cristão sem transformação. É uma ilusão seguir alguma coisa, achando que está seguindo a Jesus, mas a vida não muda. Então, as mudanças precisam acontecer. E nós, didaticamente, temos colocado as mudanças em uma certa ordem. Começando com as mudanças daquilo que nós cremos. Ou seja, a mudança no padrão da nossa fé. Por que eu digo isso? Porque todo mundo cresce com algum tipo de fé. Até a fé de que não existe nada.
acreditar que não existe nada também é um tipo de fé. Então todo ser humano cresce a partir de valores que recebe, de contexto que vive, em um tipo de fé. Mas a fé que salva não é a nossa fé, é a fé que vem de Deus. É preciso mudança no crer. E a pergunta é assim, que eu quero fazer para o nosso entendimento: em quem realmente nós cremos? Eu vou chegar nesse texto aqui, tá? Em quem nós cremos? Aí todo mundo vai gritar: eu creio em Deus. Nesse texto tem algo. Os demônios também creem. Demônios, anjos caídos, expulsos da presença de Deus por rebelião. A Bíblia diz nesse texto que os demônios também creem. E se você perguntar 90% dos brasileiros, eles vão declarar: não, eu creio. Você crê em Deus? Sim, eu creio. Até acho que ele não está muito aí não, mas eu creio. Essas respostas já acontecem também. Mas em geral, as pessoas declaram ter uma fé. Em quem realmente cremos? E nós cremos naturalmente em muitas coisas. Olha, nós cremos em nós mesmos. Esse talvez é o maior desafio que o Espírito Santo tem. É porque nós cremos em nós mesmos. A Bíblia fala inclusive de uma justiça própria que nós temos. Eu não sou mau, eu sou do bem. Nós cremos em nós mesmos. Nós cremos nas pessoas que amamos. Nós cremos em... eu vou falar isso com muito jeito, né? Nós cremos em mandingas. Quando eu falo nós, é para ser educado, né? Mandinga ou algum tipo de coisa que você faz. Por exemplo, tem pessoas que para entrar em um lugar, eu não sei se é assim, mas eu vou só simular, ela não pisa em alguma coisa que está no chão, então ela faz isso, ó. Tem pessoas que creem que isso vai impedir que aconteça alguma coisa com elas. O ser humano natural, ele crê num monte de coisas que não faz sentido. Olha, muitas vezes nós cremos em processos. Como assim processo, pastor? Em estratégias. Se eu fizer assim, eu vou ter assim. A gente crê em processos. Você tem uma ideia aí que nascem as campanhas. Há pessoas que acreditam que se elas fizerem 40 dias de jejum, ao final dos 40 dias, a resposta de Deus vai ser sim. Há pessoas que acreditam, e aqui na igreja já fizemos várias vezes, não tem problema nenhum, 21 dias de oração 3 vezes ao dia. Se eu fizer 21 dias de oração 3 vezes ao dia, alguma coisa vai acontecer. Pastor, mas você não propõe de vez em quando? Proponho, mas espera a mensagem andar um pouquinho mais para nós vermos se isso por si só vai fazer alguma diferença. A mensagem vai revelar isso, né? Então, nós cremos em campanha, nós cremos em promessa. As pessoas creem em objetos, até objetos com formas humanas. As pessoas creem que aqueles objetos produzem algum efeito. Nós cremos em, quando eu falo nós é por educação, em relíquias, em pedaços de coisas. Me lembro quando eu fui a Israel, eu trouxe uma pedra lá do Monte Sinai. Eu não sei se eu estava cometendo algum crime ambiental. No Egito, desculpa. Falar nisso, nossa caravana para Israel já está com 15 pessoas. Glória. E se alguém quiser ir conosco, faça contato depois, tá? Eu trouxe uma pedra, ela está em cima do meu armário lá. Aí, desde que eu cheguei de Israel, todo dia eu chego diante daquela pedra e falo: pedra, você vai fazer alguma coisa por mim hoje? Porque afinal eu peguei você lá no Monte Sinai. É claro que eu não faço isso. A pedra é uma lembrança minha, igual uma fotografia, qualquer outra coisa. Nós cremos em dinheiro, padrinho, influências.
Se movimentar a pessoa certa, você consegue. Isso é crença. Eu tenho uma experiência, vou contá-la aqui. Maurício está aqui, presidente atual da APAC. Eu peguei, tanto em 2010, a APAC de Caratinga começando, convênio com o Estado era uma coisa quase impossível. Mas já tinha começado em Caratinga e tinha que pagar as contas. Eu estava aqui no meu gabinete e aproximava-se o dia de pagar as contas e Caratinga não tinha documentos completos ainda, aprovados lá, ainda que eles estivessem lá. Os documentos já estavam lá, mas eles não tinham sido aprovados ainda para o crédito ser feito. E a hora de pagar chegou. Eu ajoelhei no meu gabinete, falei com Deus assim: Senhor, a obra é tua. Movimenta alguém lá em Belo Horizonte agora para pegar aqueles papéis e levar para a pessoa que tem que assinar. O meu telefone tocou 10 minutos depois, com o documento assinado. Eu não telefonei para ninguém. Não que você não possa fazer um contato e perguntar: o documento já está aí. Não é isso. Às vezes nós temos crendices. E elas estão na vida de muitos evangélicos. Para você ter uma ideia, esses cultos que têm símbolos judaicos, muitas vezes é com a intenção de levar as pessoas a um sentimento, com base naqueles objetos, a Arca da Aliança. Pessoas pregando, utilizando as vestes sacerdotais. Crendices. E o povo em geral gosta disso. O ser humano tem essa tendência de gostar dessas coisas, dessas ilusões. A gente gosta de pensar que vai ser assim, que nós vamos conquistar com as nossas ações. Pastor, mas não é isso que está escrito? Não, não é isso que está escrito aqui. Não é isso. Colocar fé na ação. Não, não é isso que está escrito aqui. A ação vai ser o resultado da fé. E o texto continua, e nós vamos continuar compartilhando aqui com vocês. Como é que você pode saber se você está tendo uma fé que agrada a Deus? É para isso que a igreja serve. É para isso que a pregação da palavra serve. É para isso que Deus instituiu pastores, apóstolos, profetas, para trazer a palavra, para a gente poder fazer essa análise e pensar assim: eu estou vivendo uma fé verdadeira? Porque se eu não estiver vivendo uma fé verdadeira, meu irmão, eu não vou chegar no lugar que eu estou almejando, não. A essência da nossa fé é a ressurreição, visando a vida eterna, quer dizer, a vida eterna e a ressurreição. É a essência da nossa fé. Agora imagina eu tentando viver isso sem ter uma fé verdadeira, uma fé aprovada por Deus. Então como é que eu faço para identificar se a minha fé agrada a Deus ou não? Como sair daqui hoje com a convicção de que a sua fé é verdadeira? Trago de volta uma colocação: não basta dizer que acredita em Deus, porque os demônios também acreditam. Os demônios também acreditam. Eu acredito em Deus. Não, Deus me abençoa muito. Eu escuto isso direto. Mas essa fé muitas vezes não é seguida das ações. É uma crendice. E isso não leva à vida eterna. Essa crendice não te coloca na eternidade. Te coloca no ambiente. Qual ambiente? O ambiente chamado cristão. O ambiente evangélico, por exemplo. Te coloca no ambiente. Você se integra ao ambiente. Por quê? Porque você gosta. Você gosta muito, ao ponto de pensar que crê. E na verdade é um perigo isso. Então é por isso que nós estamos com a luz da palavra e com a ação do Espírito Santo, fazendo essa revisão para nós não ficarmos enganados. Então a pergunta é: como que eu
posso saber se a minha fé realmente agrada a Deus? Porque existe um tipo de fé que agrada a Deus, mas tem um tipo de fé que desagrada a Deus. É tanto que Hebreus diz, sem fé, e ali é a fé bíblica, é impossível agradar a Deus. Então, se aquele tipo de fé não está manifestado na nossa vida, que é a fé seguida de ações, a nossa vida desagrada a Deus. Essa fé desagrada a Deus. Ora, se ela desagrada a Deus, eu estou em rebelião contra Deus. E como que alguém rebelado contra Deus, em uma fé enganosa, vai ter acesso ao que ele prometeu, seja aqui ou seja acolá? Não vai. Vai ser enganado, cai em enganos, cai em contos que não são verdades, que não é verdade. Então a pergunta é, como você pode saber se está tendo uma fé verdadeira? E com base no texto que nós lemos, eu vou tentar resumir esse texto em uma frase aqui, é um desafio muito grande. Preste atenção nessa frase que é cunhada por mim aqui, à luz da meditação e da ação do Espírito Santo e de uma verificação geral da palavra de Deus, holística, digamos assim, a palavra. Olha só, se alguém tem uma fé que agrada a Deus, a pergunta é, será que a minha fé agrada a Deus? Essa é a pergunta. Porque fé tem que agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a pergunta está seguida dessa resposta. Se alguém tem uma fé que agrada a Deus, ela será comprovada pelas suas ações. Se você quer sair daqui hoje com uma boa análise da sua fé, se você está tendo uma fé profunda, uma fé verdadeira, que vai te salvar, uma fé que te coloca diante de Deus, não apenas uma crendice, não apenas um conjunto de crenças que você tem sobre o modo de viver, inclusive evangélico, o modo de viver evangélico. Então, isso tem que ser respondido. E a resposta que o mais perto que eu consegui chegar aqui no entendimento é essa. Se a minha fé é verdadeira, as minhas ações vão comprovar isso. Eu vou repetir, porque é um resumo. E eu diria que, até o pessoal brinca assim, já que basta guardar isso, para que continuar pregando, né? Então eu vou falar, basta você guardar isso agora. Sua fé só é verdadeira se as suas ações provam isso. No texto, Tiago fala de ações de cuidado com as pessoas. Ele está falando assim, seu irmão precisa de roupa, de comida. Aí você fala assim, vai se vestir, vai comer. Seja feliz, tenha um bom almoço. Vai numa loja lá e compra. Ele fala assim, essa fé sua não vale nada. Você não supriu a necessidade da pessoa? E aí tem um perigo, sabia? E aí acontece um desajuste na humanidade. Qual? Fazer ação social resolve o problema com Deus. Não resolve. E olha que a nossa igreja é infiltrada em tudo quanto é canto nessa cidade. Nós lidamos com pessoas detidas e presas, nós lidamos com idosos, nós lidamos com pessoas que estavam em situação de rua ou estão, nós lidamos com pessoas que estão órfãs hoje em dia, nós lidamos com pessoas que estão lá na situação de gravidade da saúde, como o SAD. Nossa igreja está envolvida, todo mundo, a maioria aqui sabe que nós estamos ligados a diversas coisas, estamos atuando em tudo quanto é canto e nós vamos continuar. Agora nós estamos entrando até para lidar com questões de animais que estão extraviados, que estão sendo maltratados. Tem uma rede, a rede Judas, não o Iscariotes, tá? É o outro. Judas, a rede Judas, ela está incumbida de apoiar uma associação que trata cães de rua. Nós estamos fazendo isso. Nossa igreja gosta de envolver com tudo isso. Não é nossa igreja que gosta. Esse é um chamado para todo cristão. Mas isso não nos coloca na condição de crente, porque o mundo também faz isso. Aliás, aquela Greta, ela foi lá para o mar
Mediterrâneo para protestar contra a invasão de Israel na Palestina. E ela estava correndo o risco de tomar um tiro. Olha como é que nós temos que ter um entendimento aberto para nós sabermos se a nossa fé é verdadeira. Porque nós, com muita facilidade, nós aplacamos a nossa consciência com doações. É só olhar dezembro, o tanto de cesta básica que é doado em dezembro. Lá na MAC chega a transbordar de cesta básica. Porque na época do Natal a pessoa quer dar uma cesta básica para fazer alguma coisa. Esquece o ano inteiro. Mas no final do ano compra algumas cestas e manda entregar numa casa. E acha que está fazendo a maior coisa da história. E leva sorvete para os meninos lá na MAC. E leva no seu pão. E leva panetone. E leva aquele monte de coisa. E o ano inteiro ninguém lembra de fazer uma visita a eles. Às vezes nem perguntar como é que está a situação deles. Irmãos, queridos visitantes aqui nessa noite, nós temos que avaliar a nossa fé. Porque senão ela fica sendo uma ilusão. Então é necessário que as nossas ações comprovem. Agora, as ações, atenção, as ações que são aprovadas por Deus, olha lá, preste atenção. O que são ações aprovadas por Deus? Porque entregar cestas básicas é uma coisa maravilhosa. Tem que fazer. Tem que fazer. Nós não podemos ficar com as coisas só para nós. Nós temos que partilhar com as pessoas as suas necessidades. Isso todo ser humano deveria fazer. E inclusive muitos que nem são cristãos fazem. E tem muito cristão que nem se preocupa. Quais são as ações aprovadas por Deus? As ações aprovadas por Deus, elas precisam ter a motivação certa, o modo de fazer justo e o fruto que comprove de onde ela vem. Se eu quero entender se a minha fé tem a aprovação de Deus, eu preciso comprovar isso com as minhas ações. Mas as minhas ações, elas precisam partir de motivação correta, de modo de fazer justo, e o fruto precisa estar ligado à origem. O fruto precisa estar ligado à origem. De onde foi que saiu aquilo? É o que a Bíblia chama de produzir frutos que são dignos do arrependimento. Frutos que agora aparecem porque eu me arrependi dos meus pecados. Não é para aplacar a consciência, não é porque eu estou com remorso, não é porque eu fico pensando que eu não faço nada para ajudar os pobres. Não, não é isso. Isso é remorso. Isso não é a motivação que sela a ação que você está praticando. A ação que nós praticarmos, ela tem que ter motivação correta, a motivação do coração. Eu disse para a igreja no ano passado que eu, ano passado, fui muito provado por Deus nas intenções do meu coração. Quero continuar sendo. Deus tratando a minha intenção. A motivação com a qual eu faço algo. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Vocês já notaram que essas pregações não arrancam muito amém, nem muito aleluia? Já notaram isso? Porque isso é o Espírito Santo apertando a gente contra a parede para a gente acreditar em algo que seja verdadeiro. Você pode dar um glória a Deus agora a meu pedido, para o bem da sua alma. O Espírito Santo está assim, ó, você vai crer de verdade ou não vai? Sua fé vai ser seguida de ações ou não vai? E tem mais, se você quiser provar para mim que as suas ações são verdadeiras, elas vão ter que ter a motivação correta, elas vão ter que ser feitas da forma justa, que é a forma segundo a justiça de Deus. E elas vão ter que produzir os frutos que são relacionados a essa motivação. Olha que coisa tremenda, que é a palavra de Deus, o ensinamento que ela nos dá. Mas atenção, em primeira análise,
Atenção, em primeira análise, a minha fé, ela precisa agradar a Deus. E aqui vem um problema, porque nós temos a tendência de fazer ações também que de alguma forma elas chamem a atenção. É por isso que eu disse que tenho sido tratado por Deus. Porque eu lido com muitas coisas. Eu estou em muitas frentes. À frente de muitas ações que as pessoas aplaudem. Outras nem tanto. Há pessoas que dizem que o que nós fazemos com pessoas em situação de rua é enxugar gelo, tratar de vagabundo. Tem crentes que dizem isso. Crentes dizem isso. Mas Deus tem tratado por dentro as intenções que estão no coração. E nós precisamos, em primeira mão, ter a aprovação de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Essa mensagem sobre a fé vai continuar durante o mês de fevereiro. Depois nós vamos mudar para um outro tema. Versículo de número 2. Diz assim, ó. No tocante a termos as nossas ações aprovadas por Deus. Diz assim, olha, orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos. Eu estou lendo Timóteo, né? Tem nada a ver, desculpa. Eu estou lendo Timóteo, 1 Tessalonicenses. Desculpa aí a vocês, tá? A menina colocou aí, com certeza, a Maria colocou e eu, né? Estou lendo outro texto, 2, versículo 2, de 2 a 6. Agora sim, vou ler o texto certo, ó. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Continuando. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos. Porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Oh, glória a Deus abençoado, irmã. Nosso Deus. Olha o texto que nós lemos, meus irmãos. O nosso Deus, ele vê o que nós estamos sentindo dentro do coração quando fazemos determinadas coisas. E aqui Paulo está falando que eles foram aprovados por Deus por causa da intenção com a qual eles fizeram o que eles estavam fazendo. A nossa primeira expectativa deve ser agradar a Deus. Mas para agradar a Deus, eu preciso ter a motivação correta. Isso está em Colossenses, no capítulo 3. Pretendo não errar agora aqui, Colossenses capítulo de número 3, diz aí, ó, no versículo de número 23 e 24, olha o que a palavra fala sobre motivação. O que vocês fizerem, as ações aí, ó, que provam que você tem fé. Ações que provam que você tem fé. O que você fizer, provando que você tem fé, façam de todo o coração. Que hora de falar amém? Vou ler de novo então. O que vocês fizerem, façam de todo o coração. Como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Continua. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que tem guardado para seu povo. Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. O que o texto está falando? A sua motivação. Ela precisa ser autêntica, verdadeira, desinteressada. Fazer nada para receber, fazer para receber em troca. Nada.
Todas as ações. Quando você entrega uma oferta aqui, ou quando você dizima na igreja, intenção zero. Intenção de louvar a Deus, intenção de devolver, intenção de servir a Deus com as finanças, intenção de agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Mas nunca porque, ainda que tenha uma promessa, em primeira análise, porque Deus vai me dar bênçãos. Irmãos, a gente faz isso se não vigiar. A gente vem congregar aqui para não ficar com consciência pesada segunda-feira. Não é isso que a palavra de Deus está falando. E os métodos? Motivação. E o método com o qual eu estou fazendo alguma coisa? Provérbios 16, 8. Provérbios 16 e versículo de número 8. Olha o que a palavra diz. Teria muitas coisas nas escrituras para poder falar. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Quer dizer, os fins não justificam os meios. E os resultados? Esse ponto aqui para mim ele é fundamental. E o fruto da minha ação? Olha de onde esse fruto tem que vir. Está em Mateus, no capítulo de número 3. Mateus, no capítulo de número 3. Olha só, Mateus 3. E o verso é o verso de número 8. Coloca na tela, Maria, por favor. Façam coisas. As ações aqui, ó. Façam coisas. Mas façam que tipo de coisas? Que mostrem que vocês o quê? Com todo respeito aos necessitados, crianças, pessoas em situação de pobreza, os doentes, os presos, que Jesus falou que a gente precisava ir lá e nós temos que continuar indo. Os frutos precisam vir de uma vida que se arrependeu dos seus pecados. Eu estou com tanta convicção que o Espírito Santo está explicando isso para nós aqui hoje de uma maneira profunda. Sim ou não, gente? De verdade. Assim, mas com muita convicção de que a palavra está sendo revelada assim para nós. E isso vai nos tirar de enganos. Gente, tem pessoas que frequentam a igreja 10 anos, 20 anos, mas elas não estão vivendo uma fé verdadeira. Tem gente que nasce em igreja católica, evangélica, no meu caso, nasci numa igreja, quase que literalmente, 61 anos, sem nunca ter ido para outro ambiente. Essa fé humana não me salva. Cristo tem que ser revelado a mim. E o primeiro sinal disso é que eu me arrependi dos meus pecados. Alguém pode doar o seu corpo, alguém pode colocar fogo no seu corpo, está lá em Coríntios. Alguém pode entregar todos os seus bens. Mas se não tiver amor, e Deus é amor, e se não tiver a verdade, não adianta, é só barulho. É só enchimento de gente. Isso aqui mesmo, esse templo que está sempre cheio, isso aqui é mera aparência. Porque Deus sabe a essência de cada um aqui. Deus sabe a essência de quem está pregando. Você não sabe. E eu acho que eu sei. Mas tem hora que eu sou surpreendido por coisas que Deus fala comigo. Ah, você vai fazer desse jeito? Você vai fazer desse jeito? O quê? Você vai fazer isso? Desse jeito?
A ação tem que ter motivação correta. Você pode repetir isso comigo? A ação tem que ter motivação correta. Diga assim, os meios devem ser justos. E o fruto deve demonstrar arrependimento. Não é que você é bonzinho. É o contrário, é que você é um miserável. Ações aprovadas por Deus têm a motivação correta, são realizadas através de processos justos e produzem frutos que demonstram a qualidade da árvore. Mateus 7, 17 a 23. Mateus 7, 17 a 23. Eu não quero ficar dando a minha opinião, é por isso que é tanto texto bíblico citado durante a mensagem. Porque eu também corro os mesmos riscos que vocês correm, das contaminações, da história de vida que eu tenho, do contexto que eu vivo, dos pensamentos que tenho, das coisas que eu vejo, da internet. Eu corro esse mesmo risco. É por isso que o que eu quero falar com você aqui é o que Cristo falou. Não fica dando a minha opinião para você aqui. Isso não vai mudar nada. Assim, toda árvore boa dá frutas boas. E a árvore que não presta, frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins. E a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas, ou falsos crentes, ou falsos cristãos, pelas coisas que eles... Lá no casamento, dentro de casa, sozinho no banheiro, nos chats da internet, da internet, na hora de comprar e vender, na hora de comprar e vender, na hora de pagar, na hora de lidar com o dinheiro, no trato com os filhos, no trato com o esposo, no trato com a esposa, já falei do casamento, no trato com o seu ministério, no trato com a igreja, no trato com a oração, no trato com a meditação na palavra. Pelas coisas que faz. Continuando o texto. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Mas somente o quê? Aquela que faz. O que é fazer? Ação. Fazer o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará. Não é perigoso? Porque todo mundo aqui diz Senhor. Olha os louvores. Todo mundo cantou. Só você não sabia a letra. Mesmo assim, você ficou ali. Não é isso? Num culto como esse, todo mundo fala Senhor, Senhor. Claro que fala. Nem que seja empurrado. Quando o pastor fala amém, rapaz. Amém. Amém. O homem mandou, amém. Ainda quando o pastor fala assim, fica calado não, meu irmão, fala alguma coisa. Amém. Deus sabe se esse amém saiu lá do fundo do seu coração. Ainda continua. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome... Olha as obras, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Irmãos, nós temos que ter um entendimento disso, porque Tiago fala que tem que ter ação para provar que a fé é verdadeira. E o texto está falando assim, muitos vão dizer, eu expulsei demônio, fiz milagre, etc e tal. E não vão ser aceitos.
Preguei na igreja, fui um pastor respeitado na cidade. O texto continua. Então direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. O sangue de Jesus tem poder. O que, Senhor? Eu era obreiro da equipe da Isabela. O quê? Eu entregava o dízimo, coisa que muita gente não faz. Aqui dentro tem vários que não fazem. E a pessoa vai dizer: eu entregava, Senhor. E o Senhor vai dizer assim: eu não te conheço. E não é não te conheço porque você não fazia, não. É porque fazia. Mas não fazia com o propósito correto, da forma correta. E nem o fruto era fruto de arrependimento. Era fruto de... O pastor vai saber. Puxa, eu tenho que entregar, né? Olha isso, eu tenho que entregar, eu tenho que devolver. Se eu não devolver, né? Nem que vai ser. Se eu não devolver, aí vem a maldição, né? Inclusive, na hora de ensinar, muitas vezes, o ensino é esse. Você não dá não, que a maldição vem em cima de você. Essa motivação está errada. Essa motivação está errada. Os irmãos estão sendo abençoados com a palavra, não estão? Eu fui muito abençoado. Tenho sido muito abençoado com essas reflexões da parte de Deus na minha vida. E em segunda análise, aí você pode falar assim: eu tenho que prestar conta só para Deus. Engraçado, a Bíblia é um livro muito completo, né? Tem um lugar que fala assim, Paulo fala assim: eu presto contas a Deus. Mas o próprio Paulo fala, e Pedro também fala, que você não vai prestar conta só a Deus. Você também presta conta às pessoas. Que é isso, pastor? 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. E versículo de número 12. Vamos lá. Olha isso. Vê se o negócio seu é só com Deus. Em primeira análise é. Mas em segunda análise é comigo também. Eu sou com você. Eu tenho que te prestar contas. Por que eu não tenho dificuldade de pedir perdão pelo que eu errei? Porque eu tenho que te prestar contas. A conduta de vocês entre os pagãos, aí está falando do mundo, deve ser boa. Para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações. Olha aqui as ações. E assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Continuando. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade. Pedro ia morrer pela mão desse imperador aqui. Pedro ia morrer pela mão desse imperador. Ele manda obedecer. E aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Continuando. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Eu não tenho que prestar conta a ninguém, não. Eu e Deus. Fé equivocada. Fé equivocada. Sabe por que alguns ficam um pouquinho com raiva de mim quando eu falo com eles lá assim? Por que você não estava no monte ontem? Porque não entenderam ainda que isso é um cuidar de Deus com a vida deles. É uma fé que precisa aprofundar. Pessoas deviam falar assim: louvado seja Deus. Porque Deus colocou alguém que lembrou de mim, que eu não estava no lugar da bênção na hora certa. Respeita a autoridade. Acho que tem mais uma aqui.
Vivam como pessoas livres do pecado. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Para terminar o 17, respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Irmãos, a nossa fé tem que ser bíblica. Você tem uma fé bíblica? Nós temos que ter uma fé bíblica. Nós temos que abandonar as crendices, abandonar o nosso modo de achar que é o jeito certo de crer. E nós precisamos fazer a nossa fé funcionar da maneira bíblica. Fé não bíblica não te salva. Uma fé não bíblica não te salvará. Alguém só poderá afirmar que crê de forma verdadeira se sua fé tiver a aprovação de Deus. Qual é a fé aprovada por Deus? Aquela que é seguida de ações. Ações realizadas com motivação correta, utilizando métodos justos, frutos que demonstram que houve o genuíno arrependimento. Está servindo um apoio porque você se arrependeu, André, dos seus pecados. Está pregando aqui, pastor, porque você se arrependeu dos seus pecados. E você deve a Deus uma dívida que já foi paga. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Termino. Puxa vida, pastor! Quem vai poder ser salvo desse jeito? Os discípulos perguntaram isso também. E Jesus estava ali em carne e ossos. Eles perguntaram a ele assim: Senhor, quem ia poder ser salvo? Eles não gostaram da resposta de Jesus, não. Talvez você também não vai gostar, não. Vamos lá. Mateus 7, 13. Mateus 7, 13. Diz assim, ó. Entrem pela porta o quê? Porque a porta larga e o caminho fácil leva para onde? E há muitas pessoas que andam por esse caminho. Qual caminho? O caminho do engano, é. Está dentro da igreja enganado. Dentro da igreja. O pior lugar para estar enganado é dentro da igreja. Lá no mundo ainda faz sentido ser enganado, mas aqui dentro. Você ficar vindo aqui toda semana, escutando bronca. Fala sério. Que graça tem isso? Um 100 lá na porta escutaram de mim assim. Você não é crente não, rapaz? Por que você não estava na oração ontem? Eu amo a Deus. Ficou em casa assistindo série. Ama a Deus coisa nenhuma, rapaz. Amar a Deus é obedecer seus mandamentos. A Bíblia manda você obedecer seus líderes. Obedecer aos vossos líderes. Esse é o tipo de discurso que pode esvaziar a igreja. O que eu posso fazer? Jesus falou isso aqui, ó. Está falado, quer dizer, continua o texto. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Aí já não é o texto que me importa aqui para esse momento. Está falando que o caminho é estreito. Eu tenho que ler mais um negócio para você aqui. Na história da humanidade, se formos levar dentro do ambiente bíblico, que tem mais de 6.000 anos, o mundo deve ter tido entre 30 e 50 bilhões de pessoas. É o que estudiosos da antropologia e até da arqueologia, mas também que tem a teologia, que tem uma fé em Deus, ou alguma crença, né? Alegam que 30 a 50 bilhões de pessoas já passaram pelo mundo. Atualmente tem 8 bilhões e alguma coisa. Se for pelo caminho do Darwin, né?
pode chegar a 117 bilhões de pessoas. O mundo teria aí 50 mil anos, aproximadamente, a humanidade, né? A humanidade. Então tá, 117 bilhões, 40 bilhões do ponto de vista cristão. Aí você fala assim, quanto é pouco para Jesus? De 40 bilhões, quantos bilhões estarão lá, pastor? Quem sou eu para fazer essa conta? Eu só sei de uma coisa. O Senhor falou assim, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Se você ficar na corda bamba, você não entra. Suas ações têm que corresponder à sua fé. Não me venha com a conversa. Jesus disse assim, não me venha com essa conversa de que você falou Senhor, Senhor. Sem ter feito a minha vontade. Ele falando. Como é que eu fico sabendo se a minha fé agrada a Deus? Deus é tão tremendo que ele deixou pelo menos 3 recursos. Eu quero ler nas Escrituras para você. O Salmo 139. No versículo de número, Salmo 139, o versículo deve ser o 23. Se eu não estiver, eu acredito que é o 23. Diz assim, olha o que fala aí. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. O próximo, vê se há em mim algum pecado e guie-me pelo caminho eterno. Deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Eu fiz essa oração hoje de manhã. E quero te convidar a fazê-la. Senhor, vê se tem algo errado em mim e me guia no caminho certo. Faça essa oração nessa noite. Levanta a sua voz agora e fala, Senhor, sonda-me e vê se tem alguma coisa errada na maneira de crer, nas minhas ações. Eu quero ser livre de todo engano. Segundo passo, faça uma auto-verificação. Aqui você está pedindo o Espírito Santo para te sondar. Faça a sua auto-verificação. O apóstolo Paulo fala isso. Inclusive, é justamente sobre a ceia que Paulo fala sobre auto-verificação. Examine-se o homem, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Vamos ser fiel ao texto? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Olha o que Paulo fala. Examine, 2 Coríntios, 1 Coríntios 11, 28. Olha o que está escrito aí. Põe na tela, minha filha. Vamos lá. Está assim, ó. Opa, vamos. Portanto, que cada um examine o quê? E então, como do pão e beba do cálice. Deixa eu te falar um negócio. Aqui na ceia hoje, quem tomar aqui sem saber o que está fazendo, está adquirindo condenação para si mesmo. Você sabia que toda vez que você tomar essa ceia aqui, indignamente, ou seja, sem entender, sem discernir o que Cristo fez, você está agindo de maneira indigna? Tem uma coisa que nós fazemos nos cultos que é meio perigosa. Confesso que eu já fiz algumas vezes, mas eu não fiz com a intenção de causar dano a ninguém. Que é assim, gente, toma posição hoje e toma ceia. Pode ser? Biblicamente falando, nós temos coisas que aconteceram instantaneamente. Aquele moço lá, o tesoureiro lá, etíope, Filipe batizou ele na hora. O que me impede de ser batizado? Nada. Não fez curso, não fez preparo, foi batizado e levou o evangelho para a Etiópia. É tanto que a Etiópia tem uma base cristã até hoje. Aquele moço levou o evangelho para lá. Foi instantâneo assim, ó. Mas deixa eu te falar, depois de ouvir tudo que você ouviu aqui, se você não tiver consciência, não tome a ceia. Não faça esse mal para você, não. É melhor você sair daqui envergonhado por não ter tomado, mas ficar bem diante de Deus, do que tampar o sol com a peneira aqui. O que a minha esposa vai pensar? O que o fulano vai pensar? O que o pastor vai pensar? Deixa eu te falar, essa motivação está totalmente errada. Se você tiver pacto com Cristo, tome a ceia hoje. Tem ninguém perfeito aqui.
Mas se você não entregou sua vida a Jesus ainda, a ceia não é para você. Estou falando de religião não, tá? Estou perguntando se é católico, evangélico, nada disso. Estou perguntando nada disso. Estou dizendo em nome do Senhor Jesus, se você não entregou, se você não tem comunhão com Cristo, a ceia não é para você. E é melhor nós passarmos vergonha com você aqui agora, do que você. Vou ler o texto. Vou ser fiel ao texto. Pois a pessoa que comer o pão e beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada de ao comer o pão e beber para o seu próprio castigo. A comunhão nunca deveria ser dada indiscriminadamente para todas as pessoas, sem que elas tivessem consciência do que elas estão fazendo. Faça o exame através do Espírito Santo. Faça a sua autoverificação. Não confie no seu coração. Jeremias fala, o coração é enganoso, está doente demais para ser curado. É por isso que o próprio Ezequiel disse que o Senhor quer nos dar um coração novo. Não é curar o velho, não, é colocar um novo. E esse novo coração vem de Deus, é o novo nascimento, é espiritual. O homem nasce de novo. Esse homem que nasceu de novo, ele comunica com o Espírito de Deus. Eu quero voltar no ponto do Espírito Santo. Eu estou no seguinte ponto da mensagem. Como é que eu faço a verificação? Peça ao Espírito Santo. Peça mesmo. Espírito Santo, eu tenho tido uma fé verdadeira. A minha motivação está correta. As minhas ações coincidem com isso. E aí, esse Espírito, eu quero te dizer o que ele escreveu. Em Romanos 8:16, que foi ele que escreveu. Digamos assim, né? Alguém pegou uma caneta, uma pena e escreveu. Mas quem ditou o que foi escrito foi ele. Olha o que ele disse ao apóstolo Paulo. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica lá dentro de você. Tome a ceia, você é meu. O seu coração não pode te enganar nessa hora. Porque se as suas ações estão provando que você não está nele com ele, você não é dele. Nosso Deus, pastor. Pessoa vem na sua igreja visitar e escuta um negócio desse. Isso é o evangelho. Não tem que ter medo de pregar o evangelho. Como Paulo fala, eu me envergonho de pregar o evangelho. É para mim também. Quanto pastor com posturas hipócritas, tomara que eu não seja um desses. Agora tem um terceiro ponto que alguns vão achar estranho. Eu pergunto ao Espírito Santo e ele vai testificar se sim ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto. Faça a sua autoverificação. Terceiro ponto. Pergunte a alguém à sua volta. Marido, pergunta para sua esposa assim, eu sou crente. A chance dela falar que não, hein? É enorme. Hoje eu falei um negócio com meu bem lá em casa, aí nem estou lembrando o que é. Só sei que ela me respondeu assim, para mim basta o seu caráter. Acho que é alguma coisa que eu não consegui fazer. Sempre tem, né, uma pendência. Para mim basta o seu caráter. Sua família testificará que você é filho de Deus?
As ações que você tem lá dentro da sua casa vão corroborar com isso? Pergunte ao Espírito Santo e ele vai responder sim ou não. Pergunte a você mesmo, sem deixar o seu coração te enganar. E pergunte a pessoas perto de você. Tenha coragem de perguntar. Deixa a sua esposa falar com você, marido. Olha, eu acho que não é questão de consertar a janela, essas coisas não. Isso aí elas vão falar mesmo. Tá? Eu tenho essa experiência no meu dia a dia. Não é isso não. Deixa elas apontarem sobre o seu caráter. E os maridos também, esposas, deixe seus maridos apontarem. Não é sobre se você tem gostos que a gente não entende, essas coisas acontecem mesmo. Não é isso não, sai desse nível. Pergunte ao seu esposo, você percebe que eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus? Você percebe isso? Pergunta, gente, em casa. Tenha coragem de perguntar. Sabe por quê? É melhor sua esposa te falar a verdade, ou seu marido te falar a verdade, do que você ficar frequentando a igreja a vida inteira e perder sua alma. Os irmãos recebem essa mensagem no seu coração? Meu bem, vem cá. Vamos servir a ceia para os irmãos.